Bom dia, torcedor. Hoje eu vim aqui no canal compartilhar com vocês a oitava rodada que está pegando fogo do Campeonato Brasileiro da Série C, galerinha, temporada 2026. A equipe rubro-negra, o Galo do Ituano, jogou em casa e recebeu o Botafogo da Paraíba. Esse confronto aconteceu de 8 horas da noite